Quem é você? Existe quem você pensa que é e existe quem você verdadeiramente é. Então, vamos explorar aqui um pouco, continuando isso que a gente já está falando, né? Quem você pensa que é está muito ligado ao material, à matéria, ao que a gente está vendo aqui, que é o que eu chamo de falso eu, que é a opinião que você tem de você mesmo e que as pessoas têm sobre você. Está muito ligado ao seu corpo, está muito ligado a esses três pontos aqui. Está muito ligado ao seu físico, ao seu emocional e ao seu mental. Tudo é o que você pensa que você é. Então, o físico, né? Está muito ligado ao seu corpo, a maneira como você vê o seu corpo e você define como é o seu corpo. Está muito relacionado com os seus órgãos. Então, é porque eu tenho uma bunda bonita, porque eu tenho uma cintura fina. São definições materiais. Emocionais são o que você sente. Então, a definição do que você sente. Então, por exemplo, vamos supor que você sente muita alegria. Então, você se define como uma pessoa alegre. Ou às vezes você é muito triste. Então você se define como uma pessoa triste. Às vezes, eu tenho depressão. O que eu escuto de gente falando, eu tenho depressão e a pessoa não tem nenhum diagnóstico disso. Por quê? Porque ela se define por causa das emoções. Então, as emoções, elas criam sentimentos. Exemplo, existem quatro tipos de emoções, tá? Raiva, tristeza, felicidade, é, raiva, tristeza, medo e alegria. São as quatro emoções que existem. Dessas quatro emoções, o que a gente julga se transforma e se define em sentimentos. Exemplo, dessas quatro emoções que existem, vamos supor que a gente agora explora o medo. O medo é uma emoção. Todo mundo tem emoção do medo. O medo, se ele for mal interpretado, uma pessoa que tem apenas medo de sair na rua, isso pode se transformar em um pânico. A pessoa pode ter síndrome do pânico. Por quê? Porque ela deu muita atenção a uma emoção básica. Existe o medo verdadeiro e existe o medo racional. Existe o medo verdadeiro, que é tipo aquele: eu estou na jaula de um leão, eu estou na selva, o leão vai me pegar. Isso é o medo real. Agora, eu tenho medo de que o pior aconteça e eu não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Esse medo, ele não é verdadeiro. Ele é um medo mentiroso. É um medo surreal. Então, a gente se define muito pelas nossas emoções. E as nossas emoções, ela cria os sentimentos, que seria o desdobramento mais profundo das emoções. Eu vou deixar para vocês a roda das emoções, para que vocês possam identificar as suas emoções no seu dia a dia. A gente também vai ter uma aula exclusiva só para falar de emoções. E a gente também vai entender sobre as escalas Hawkins de frequência. A gente vai entender que a emoção que a gente está vibrando é exatamente a vibração que a gente está emanando. Então, a gente vai ver que, por exemplo, quando eu sinto uma vergonha, eu estou vibrando em 20 Hz. Quando eu sinto culpa, eu estou vibrando em 30 Hz. E assim por diante. Todas essas emoções, elas derivam daquelas quatro que eu falei para vocês: raiva, tristeza, medo e alegria. São essas quatro emoções. Todos os seres humanos possuem as quatro emoções. Só que a interpretação dessa emoção, ela vai levar a gente a ou se apegar nisso e colocar mais emoção ainda em cima, né? Exemplo que eu dei do medo. O medo é normal você sentir medo. Agora, você acreditar que vai acontecer alguma coisa ruim com você se você sair na rua, isso já é um medo psicológico, ele não é verdadeiro. É normal você ter medo de fazer uma transição de carreira. É normal. Mas, se você está paralisada, porque você acredita que se você fizer uma transição de carreira você vai passar fome, isso é um medo psicológico, isso não é verdadeiro. Se você sente medo, por exemplo, de se relacionar, é normal, é algo novo. Agora, se você está se mantendo sozinha porque você tem muito medo de ser traída, medo que o pior aconteça e tudo mais, e você prefere ficar sozinha, isso é um medo psicológico, isso não é verdade. E aí, o que que acontece? Cada um desses sentimentos, eles estão numa escala vibracional. Então, quando a gente começa a observar isso, como a gente se define, voltando então lá para a autoimagem, a gente se define como essas coisas, gente. Tudo isso é material, é matéria, entende? E o mental? O mental é o que a gente pensa sobre tudo isso. Enquanto a gente está falando de corpo e de emoção, o mental é a raiz, é a mente, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo deriva do mental. Então, os seus pensamentos, eles têm pensamentos positivos e pensamentos negativos. A sua autoimagem, ela está conectada com o que você pensa. A sua mente, ela pode ser a sua amiga ou ela pode ser a sua inimiga. Quem vai definir isso é você. O que você acredita sobre você são as crenças. Tudo deriva da sua mente e é você quem alimenta isso daqui. Nossa, Karina, mas
Meus pensamentos são incontroláveis, eu não consigo pensar positivo, eu só consigo pensar negativo. Ok, mas agora eu te digo que agora você sabe que os seus pensamentos, eles até podem ser repetidos. Mas a partir do momento que você começa a entender que eles são uma escolha, o que você escolhe a partir de agora? O que você escolhe a partir de agora está conectado com você. Então, nesse momento, se conecta com o seu aqui e agora, para você sair um pouquinho do mental. Fecha os seus olhos. Percebe que quando você fecha os seus olhos, você saiu do mental e agora você está indo para o seu coração. Coloca a atenção aqui no seu coração. Agora você já está indo para o nível do sentimento, que é um pouco mais profundo. E agora o que que você vai fazer? Você vai inspirar e vai soltar. Inspira e solta pela boca. E mais uma vez, inspira, soltou, ok. Percebe que durante o processo de autoconexão, você não consegue pensar, você só consegue sentir. Enquanto você está respirando e colocando atenção na sua respiração, você não tem pensamentos. Então eu diria que todas as vezes que você perceber que você está muito no mental, pensando, pensando, pensando com esses pensamentos repetitivos, faça esse pequeno exercício de respiração em alguns momentos do dia. Porque quando você faz isso, você dá um intervalo de pensamentos, fazendo com que você tome as rédeas da sua mente. Nós teremos materiais para poder fazer isso, só que esse é um exercício simples que vai te salvar de pensamentos acelerados. Porque a partir de agora, você vai começar a escolher quais são os tipos de pensamento que você quer pensar. Assim como uma roupa que você muda todos os dias. Você, se você não soubesse que você pode escolher roupas, talvez você usaria a mesma roupa todos os dias. Se você não soubesse que todas as roupas, elas ficam sujas, se você não tivesse o olfato para sentir o cheiro, talvez você utilizaria a roupa todos os dias, mas a partir do momento que você sabe, isso aqui é a sua mente, tá? A partir do momento que você sabe que você usou uma roupa e ela ficou suja, e aí você sente um cheiro ruim na roupa, aquele saber, ele vai fazer com que você lave essa roupa, deixe a roupa secar, porque você quer usar uma roupa limpa. Tá vendo como a sua escolha e decisão, agora que você sabe, ela é diferente? Agora você pode escolher? Pensamento é a mesma coisa. Quando você não sabia, você deixava os pensamentos rolarem automaticamente. Agora que você sabe, você vai começar a escolher quais são os tipos de pensamento que você quer manter, treinar, para que você vá para o próximo nível da sua vida. E todos aqueles que não são os pensamentos que você gostaria de levar para a sua vida, você vai ou anotar para que você possa tirar eles da sua vida, ou você vai se auto-observar e cancelar esses pensamentos. Então, uma maneira de você fazer isso com consciência é você fazer assim, ó, cancela, 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 todas as vezes que vira um pensamento negativo. Para que que serve esse cancela, cancela, cancela? Serve para você dizer para sua mente: olha só, esse é o tipo de pensamento que eu não quero manter, eu não quero que ele evolua. Então, estou com medo de fazer uma transição de carreira e não ter dinheiro para pagar minhas contas. Cancela, cancela, cancela. Ou seja, mente, não é esse tipo de pensamento que eu quero levar para frente. Então, conforme você vai fazendo esse processo, você vai treinando a sua mente do que você quer e do que você não quer, até que você se torne mestre da sua mente. Então, vamos lá olhar aqui os pensamentos, como que eles se desdobram. Então, como eu falei, o seu pensar, ele se transforma em sentir. Se você tem medo, eu tenho medo de passar necessidade se eu fizer uma transição de carreira. O que que vai acontecer? Você vai sentir um sentimento de aperto no peito. E esse seu sentimento, o que que ele vai fazer? Ele vai influenciar suas ações, vai ou não vai? Se você pensa que você não vai conseguir fazer uma transição de carreira e você vai ter prosperidade nisso, você sente o sentimento de ter medo de que você não vai conseguir, de que você é fracasso e não sei o quê. Isso vai ou não vai influenciar nas suas ações? Naturalmente. Você não vai tomar decisões mais arriscadas aqui. Você está presa aqui, você está presa aqui. Então, as suas ações, elas criam a sua realidade. Então, quando você olha para sua vida, você tem que olhar e falar: bom, a minha vida ela tá do jeito que tá, por quê? Porque eu tô nessa cadeia de
Pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento, ação, e tô criando todo dia a minha realidade. Uma pessoa que tem dívidas é uma pessoa que ela vive com o pensamento assim: ai meu Deus, eu tenho que pagar dívidas. Ai meu Deus, não vou dar conta. Ai, não vai dar certo. Ai, eu acho que eu não vou conseguir. Ela fica assim, todo dia, todo dia, todo dia, que nem uma vitrola, fica pensando nisso daí. Aí o que que ela sente? Incapacidade, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Frustração, ela tenta fazer uma coisa, ela não consegue, e aquilo não dá certo, e ela se desespera. Fica aqui no sentimento de desespero. E aí, quais que são as ações dela? Medo, pânico, ela não dorme, ela não se alimenta, ela não consegue ter uma vida saudável. O que que vai acontecer aqui? Ela vai criar sempre a mesma realidade. Até porque, voltando aqui para falar sobre a escala de frequência, olha só, uma pessoa que ela tá pensando que ela não vai dar conta, o que ela tá sentindo? Medo. A pessoa tá em 100 Hz. Medo, 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 medo. Ela tá aqui, tá vibrando aqui, ó. Sabe o que que ela vai atrair? Somente pessoas que têm medo. O vendedor que tá aqui com medo de não vender, sabe o que ele vai atrair? Clientes que têm medo de comprar. Simples assim. Os caroços. Porque as pessoas que vão na loja e elas não compram, não é porque elas estão duvidando ou porque elas não têm certeza, é porque elas não têm dinheiro disponível. Então elas precisam decidir melhor. Então elas vão na loja, pesquisa, aquilo até traz ali uma sensação boa para ela, mas ela não tem o dinheiro todo para comprar. Ou se ela tem o dinheiro para comprar, ela precisa escolher muito bem onde que ela vai empregar aquele dinheiro. É uma pessoa que tá com medo, medo de gastar. Então ela vai caroçar, entendeu? Ah, eu tô com medo de não conseguir pagar meus boletos. O que que vai acontecer? Você tá vibrando aqui, ó. Se você tá vibrando aqui, tudo que é medo está próximo de você. Então, se você vende, você vai atrair clientes que têm medo. Se você tem pacientes, você vai atrair pacientes que estão com medo de investir. E assim consecutivamente. E mais coisas que vão trazer medo para você. Então, se tudo está dando certo, você está na vibração do medo, pode ser que aconteça alguma coisa errada para que você fique com medo de não dar certo. Já ouviu aquela frase, né? Já falou quantas vezes? Não dá certo comigo, dá certo com todo mundo, comigo não dá certo. Ou seja, medo, 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 entendeu? Ok. Entenderam aqui? Então, a sua mente, ela pode ser a sua amiga ou a sua inimiga. Porque os seus pensamentos, eles são impulsos eletromagnéticos. Se você começar a escolher os seus pensamentos, ela vai ser sua amiga. Você vai criar um novo impulso eletromagnético. Então, a sua mente, ela pode sofrer ou ela pode aprender. Uma coisa é você estar com medo e você começar a sofrer por antecedência. Outra coisa é você ensinar a sua mente e fazer a seguinte pergunta: o que que você está aprendendo com isso? Então, vamos por a escassez financeira. Se você está na escassez financeira, você pode sofrer. Ó céus, ó vida, o que que eu faço? Ninguém gosta de mim, as pessoas me esqueceram. Ou eu posso usar minha mente para aprender e perguntar para ela: o que eu estou aprendendo com a escassez? A escassez pode estar me trazendo mais disciplina? Sou uma pessoa indisciplinada? Então, eu preciso, às vezes, estar passando pela escassez para eu aprender a ser mais disciplinada, acordar mais cedo, fazer o que precisa ser feito. Gente, isso já aconteceu muito comigo, tá? Eu tô dando o meu exemplo aqui. Eu era uma pessoa, e ainda em algum nível sou. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, evoluindo. Em alguns pontos, mega indisciplinada. Até porque eu trabalho por conta. Então, eu achei que era oba-oba no começo, que eu poderia fazer as coisas que eu queria na hora que eu queria. E aí eu fui vendo que eu tenho essa opção. Só que isso vai me levar para um nível de resultado, né? Então, quando você se vê como uma pessoa indisciplinada, que era o que eu via, eu tinha essa autoimagem negativa de mim. Então, eu não dava conta de fazer nada até o final, porque era indisciplinada. Então, o que que eu resolvi aqui? Eu mudei a minha consciência e resolvi aprender. A nossa mente guarda memórias e é memórias do passado e do futuro. Você vai escolher também. Tem pessoas que estão apegadas no passado. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Ai, se eu tivesse agido de tal maneira. Tem pessoas que estão mais focadas no futuro. Ou seja, o passado não importa, porque eu não consigo mudar. O que importa é como que eu estou criando o meu futuro. Então, assim, a gente vai aprendendo o que que a gente pode ou não, porque na nossa mente a gente sempre vai ter as duas escolhas. Você sempre vai ter duas escolhas. Sempre você pode escolher olhar pelo lado negativo, a si mesma e as coisas da vida, como você pode escolher olhar pelo lado positivo, a si mesma e as coisas da vida. E aí a minha pergunta é: o que você escolhe? Olhar pelo positivo ou olhar pelo negativo? Não existem verdades absolutas, como eu falei para vocês. Pode ser que você esteja andando em um ônibus com uma pessoa e esteja um dia ensolarado. Enquanto você está olhando a paisagem e admirando o dia ensolarado, e as montanhas, e o sol e a paisagem, do seu lado pode ter uma pessoa que está morrendo de calor, falando que é horrível o verão e que ela quer chegar logo e, de preferência, ela quer dormir até que chegue no destino final.
Sempre a gente vai ter as duas escolhas. E o que que isso tem a ver com a sua autoimagem? Tudo. Absolutamente tudo. Porque você é quem escolhe como você vai se ver a partir de agora. Tudo isso que eu falei pra vocês é pra você entender que a natureza da sua mente é ser dual. O que é ser dual? A sua mente, ela é binária. E o que que significa uma mente binária? É que sempre terão duas opções. Sempre. Você pode se olhar como uma pessoa incapaz agora. Você pode escolher se sentir uma pessoa capaz agora também. E aí, o que que faria você tomar a decisão de se sentir uma pessoa capaz? É isso que a gente vai descobrir agora. Então,